Eu sei que no início do ano você traçou uma série de metas e de promessas sobre melhorar seu físico, estudar mais, metas financeiras, metas profissionais. Só que eu também sei que muito provavelmente você já tentou alguma dessas metas antes e não saiu do papel, ou pelo menos não se sustentou até o final de dezembro. E eu sei disso porque essa é a realidade da maioria das pessoas e também já aconteceu comigo. Eu já no passado criei promessa de ano novo que eu acabei não cumprindo. E hoje eu consigo seguir aquilo que eu me propus a fazer. O planejamento ele é muito mais bem pensado, a estratégia é muito melhor executada. E são esses ensinamentos que muitos deles, a Viviane inclusive que me passou, que a gente vai falar sobre nesse episódio. Solta a vinheta. Olá, eu sou a Carol, pós-graduada em neurociência. Estou aqui com a Viviane. Olá, pessoal. Viviane Laura, especialista em comportamento humano. Que bom que a gente está aí, já começando o ano, falando sobre uma coisa tão importante, né, Carol? Que é saber traçar objetivo, né? Exatamente. Nosso objetivo durante esse mês é fazer você conseguir se manter na disciplina daquilo que você prometeu para você mesmo. Então, a gente já teve um episódio 200, a gente vai ter esse episódio e ao longo dos próximos episódios a gente vai abordando temas específicos que são direcionados para você atingir suas metas financeiras, familiares, profissionais, de relacionamento. E por aí vai. Então, já se inscreve no canal para você ficar sabendo quando a gente soltar vídeo, porque é isso que vai te impulsionar. E eu ouvi dizer que quem curte e compartilha o nosso vídeo vai conquistar as metas de 2026, hein? Só tô dizendo isso. Então, já curte, já compartilha esse vídeo com quem também criou metas, que também tá no pique para ter a vida que merece viver. Manda para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguir aproveitar o conteúdo e usar esse conteúdo como motivador, como aquele gás, aquela bateria a mais para os dias que você precisar de um pouquinho mais de um empurrão ao longo do processo. Faz isso que quem curte aqui se dá bem nas metas, hein? Não só isso, né, Carol? Eu vou também reforçar esse convite para você curtir, compartilhar. A gente, o ano passado, teve a alegria de poder crescer 153%, e eu sei que é pelo conteúdo que a gente passa. Então, a gente pode beneficiar outras pessoas a viverem uma qualidade de vida melhor através da consciência. Então, curte, que eu tenho certeza que vai chegar no final do ano, a gente vai ter crescido 300% e mais pessoas vão estar vivendo uma vida melhor, né, Carol? É isso aí, todos nós. Quanto mais gente na nossa comunidade, mais a comunidade se fortalece, mais você se beneficia disso também. Com certeza. Um dos maiores mecanismos de comprometimento, quando a gente estuda neurociência, é você compartilhar objetivos com pessoas parecidas, que estão buscando a mesma coisa que você. Compartilhar com uma pessoa determinado desejo, né, vontade, de melhorar o meu físico, de melhorar o meu intelectual, te leva muito mais longe. O ambiente, ele pesa muito mais. E ambiente não é só ambiente físico. São as pessoas com as quais você convive, os vídeos que você assiste, né, não só aqui nas plataformas de áudio, mas também em outras redes sociais. Tudo isso faz muita diferença. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro ensinamento. Seja grato e insatisfeito. Como assim seja grato e insatisfeito? Seja grato pelo presente, pelas coisas que você tem no presente e as capacidades que você tem. Muitas vezes, a gente vai vivendo o nosso dia como se certas coisas fossem naturais, sem dar valor para isso. Então, poxa, se acordou hoje já é uma grande coisa para ser grato, porque não é todo mundo que acorda no outro dia. Já começa por aí. E não só isso, você tem capacidade, independente das dificuldades da vida, que dependem de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai sofrer um pouquinho mais, tem gente que vai sofrer um pouquinho menos, mas independente de tudo, você ainda tem seus braços, você ainda tem o seu cérebro. E algumas pessoas, talvez por circunstâncias de saúde, acabam não tendo isso assim tão fácil que nem você tem. Então valorize, essa é a primeira coisa. Porque a felicidade, ela vem junto com o processo. Se você esperar, não, só quando eu conquistar
as minhas metas de 2026, eu vou ser feliz? Você deixou de viver um ano. Você deixou de viver um ano. E não só isso. Pensando na função da felicidade, né? Função da alegria, na verdade. Porque felicidade não é muito bem uma emoção. Mas a alegria é... A função da alegria é broaden and build, né? Que é a teoria mais aceita hoje em dia. Ela te dá condições de pensar fora da caixa. De ter criatividade. E criatividade, ela não serve para você poder desenhar um quadro bonitinho e virar um artista. Não, criatividade é o que a gente usa para, estando diante de um problema, criar, daí a criatividade, outras possibilidades para resolver. E se você quer, de fato, bater sua meta em 2026, você pode ter certeza que vai surgir adversidade no caminho. Porque se não tivesse, você já teria conquistado, né? Então, se você colocou isso como meta, é porque você sabe que alguma coisa vai acontecer. Então, seja grato pelas coisas que acontecem ao longo do processo. Seja grato pelo processo. Só que, ao mesmo tempo, seja insatisfeito. Você começou a falar gratidão e insatisfação, a pessoa fala assim, parece alguma coisa muito antagônica, né? Mas não, você pode ser grato e você pode saber que a melhoria é contínua, né? Eu posso sempre melhorar. Essa insatisfação é de saber que eu posso fazer melhor amanhã do que eu fiz hoje, o ano que vem eu posso estar melhor que esse ano, porque as pessoas acreditam que não, né? Que chega num patamar, elas param e, não dá para ser melhor que isso. Dá para ser melhor. A gente ouve falar, se melhorar estraga, não, né? Se melhorar, sempre melhora. Exatamente. Existem 2 tipos de felicidade. Felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. Felicidade hedônica é aquela que você consegue com prazeres... Eu vou colocar externos. Então, por exemplo, uma comida gostosa. É algo externo que você come e você sente prazer com isso. Também está ligado a uma dopamina mais fácil. Aqueles picos de dopamina que a gente tem, por exemplo, quando você tem uma conquista momentânea, faz uma compra que você queria fazer, ou assiste um filme ou uma série que te interessa muito e aí você quer pular para o próximo capítulo. Isso tudo é uma felicidade hedônica. Felicidade eudaimônica, ela vem do seu senso de propósito e autorrealização. O seu senso de autoeficácia, ou seja, o quanto você se orgulha e admira o processo que você está vivendo e o significado que você tem, que você dá para sua vida. E muita gente acaba focando só na parte hedônica do negócio, que elas buscam felicidade no hedonismo. Então, se eu tiver o carro tal, se eu tiver tal coisa, se eu tiver comendo doce, sei lá o que mais, então eu vou estar satisfeita. Mas a verdadeira felicidade, quando a gente olha para o longo prazo, ela exige a felicidade eudaimônica também. Então, não é só uma, não é só outra. Não é que você nunca mais vai poder fazer uma viagem, porque a felicidade hedônica é importante, sim. Só que você nunca vai estar completo. Do ponto de vista da neurociência, você nunca vai se sentir completo se faltar a eudaimonia. Ou seja, se faltar o senso de significado na sua vida. Eu faço uma relação com o que você está falando de prazer e satisfação, né? Se a gente pegar, o prazer é algo que você compra e que um chocolate é um prazer, um carro é um prazer, só que a felicidade ela dura até você, né, comprar o chocolate, comer, até você ter o seu carro e conquistar aquilo. Agora, a satisfação é algo que você não compra, mas é o que te dá um resultado mais estável, né? A satisfação é quando você supera algo que você esperava que você não conseguisse fazer. Então, é o desafio. Quando você tem um desafio e você consegue superar, isso vai te dar satisfação. Então, a satisfação está muito ligada ao propósito. É o que você está falando agora, né, Carol? O que te dá prazer, o que te dá satisfação. A gente sabe que objetivos que não são, né, que você não vai comprar, mas que você vai realizar, esse vai ser uma felicidade que você vai ter constante, né?
Sim, com certeza. Precisa dos dois, mas se a gente não parar para pensar no nosso propósito, porque quando a gente fala de propósito, talvez seja aquele objetivo que não tenha ponto B, que está muito ligado à tua missão. Parece que você nunca vai realizar, mas também você vai estar sempre motivado a realizar. Então, é aquele objetivo que você começa, que talvez você fale assim, bom, isso tem uma continuidade, isso sempre vai continuar, isso nunca vai acabar, mas você vai estar sempre motivado, né? É que às vezes é muito fácil a pessoa se contentar com prazeres hedônicos, porque são muito fáceis, né? Por exemplo, rede social. Hoje em dia, se você tem um smartphone, você tem acesso. Se é alguma, sei lá, um doce gostoso de padaria também. Na maior parte, né, algumas pessoas não têm, mas uma grande parte da população tem, consegue comprar uma balinha. E aí a pessoa se contenta com isso, só que isso não é a completude do negócio, né? Esse que é o ponto. A pessoa acaba virando conformada. A verdadeira felicidade é você todo o tempo testar os limites da sua capacidade. Sem dúvida. E porque quando você testa os limites da sua capacidade, você entra em flow. Não vou falar o que é isso, porque a gente já tem episódio. É só ir lá no episódio do filme Soul, que a gente faz um grande parêntese para explicar para vocês o conceito, para conseguir explicar o filme. Então, você pode ir lá. A gente também fala sobre flow no episódio Como Reprogramar Sua Mente e alguma coisa. Pesquisa aí que você vai achar. Também tá muito bom. Vamos é legal de você falar isso, Carol, porque a pessoa tem um conceito muito errado de bem-estar, né? Ela acha que bem-estar é relaxar. Mas bem-estar está ligado a isso que você está falando. É você ter um objetivo, você superar o desafio, né? Quando a gente tem um objetivo, lógico que a gente vai entrar em desafio, né? Vai te tirar de uma zona de conforto, que é ótimo, né? Superou o desafio, você entra, você consegue fazer aquilo, aí você tem a satisfação, esse prazer que você diz, e aí você se sente... Aí você tem bem-estar, né? Exatamente. Então, bem-estar está muito ligado à realização de objetivos. Prestem atenção. Né? Pois é, você que posterga aí seu desenvolvimento. Mas vamos lá. O número 2. Amplie sua perspectiva. Se você não conquistou alguma coisa ainda na sua vida, é porque existe algum conhecimento, e eu não estou falando só intelectual, eu estou falando prático também, que você ainda não tem. E que pessoas que já chegaram lá têm. Então, você só consegue escolher as coisas às quais você já teve acesso. O que eu quero dizer com isso? Você acha que você tem livre-arbítrio. Não, eu escolho aquilo que eu quero. Não, você escolhe aquilo que você consegue imaginar que existe no mundo. As coisas que você não faz a menor ideia de que existem no mundo não vão nem passar pela sua cabeça. Então você não tem liberdade, você não tem livre-arbítrio para escolher coisas que você não sabe que existem. Você está limitado ao seu nível de conhecimento atual. E isso é um problema, se você quer conquistar suas metas. Porque enquanto você não ampliar o tamanho do seu conhecimento, você só vai escolher dentre as opções que existem. E dependendo do ambiente onde você foi criado, essas opções são muito ruins. Acho fantástico o que você está falando, Carol, porque quando a gente fala de processo de coaching, a pessoa fala, coaching é fazer perguntas. Gente, não é só fazer perguntas, porque se eu fizer só perguntas dentro do teu universo, do teu conhecimento, você vai ficar rodeando em cima do que você sabe. Eu sempre que, quando você faz um processo de coaching, se você for um bom coach, né, porque hoje em dia o mercado tem péssimos coaches, como tem ótimos coaches, depende do como você foi formado, você vai saber que você tem que ampliar a visão daquela pessoa, você tem que ampliar o conhecimento dessa pessoa. Então, não adianta só fazer perguntas. Você tem que ensinar a pessoa alguma coisa que ela não saiba para ampliar o mapa dela, para ela ter mais filtros e, a partir de um filtro mais aberto, ela conseguir sair daquele ciclo que ela entrou, né? Pensar sempre da mesma forma, que a gente fala, pensar fora da caixa, né? Já virou até clichê essa frase, mas realmente é você ampliar conhecimento para você poder pensar de uma forma diferente, né, Carol?
Sim, o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas extremamente limitadas, com zero conhecimento sobre o tema e se orgulhando de ter certas opiniões. É o que eu mais vejo na internet. Por exemplo, eu bato mesmo no meu filho. Essa é uma pessoa extremamente limitada. Ela tá orgulhosa, defendendo, né? Tirando sarro ali na internet. Extremamente limitada, porque não tem conhecimento científico, não tem conhecimento médico de como funciona uma criança, do psicológico de uma criança, do neurodesenvolvimento de uma criança. Não tem nenhum outro recurso, porque não estudou, né, outras formas, não praticou outras formas de educar. E aí se orgulha de bater no filho e acha que psicologia positiva é fazer tudo que a criança quer. Que é uma grande mentira. Vira pro extremo, né? Permissivo. E aí critica o outro, falando que o outro é permissivo, sendo que, bom, quem é permissivo também tá errado, né? Mas enfim. Não é esse o conceito, mas a pessoa não estuda e julga o outro. É o que mais eu vejo na internet hoje em dia. Hoje a internet está muito perigosa, Carol. Extremamente perigosa. Hoje eu gravei um vídeo falando exatamente isso. O que é real? Né? O que é real, na verdade, você forma a sua própria realidade, mas você tem que entender que é a sua realidade e que ela está limitada, como você falou, através dos conhecimentos, das experiências, do que você viveu, das aprendizagens que você teve. A hora que a gente se limita a isso e você defende algo como o que você pensa ser a verdade absoluta, você se impede de ampliar a sua capacidade, o seu conhecimento. Porque eu posso pensar de um jeito e achar que meu jeito está certo, mas eu não posso fechar os meus ouvidos para ouvir a tua opinião. Porque, através da tua opinião, eu posso pensar de uma forma diferente. Deixa eu ver o que a Carol está falando, se faz sentido. Porque, geralmente, o que a pessoa faz? Ela se bloqueia dentro da sua própria realidade, achando que aquela realidade é a única que existe e acaba eliminando possibilidades. Eu não posso mais aprender nada. Agora, também eu não posso absorver tudo. Porque hoje, se você entrar na internet, você começa a pegar ideias como essa e colocar como uma verdade sem fazer um questionamento. Então, eu tenho que ter uma capacidade de ter um filtro para falar o que é razoável, o que está alinhado, essa pessoa falou tal coisa. Isso faz sentido para a minha vida? Isso vai colaborar para o meu desenvolvimento? Isso agrega ao meu conhecimento? Isso vai fazer eu viver melhor com essa informação que essa pessoa está me dando? Ou seja, eu tenho uma capacidade de fazer uma análise, ter uma análise crítica em cima das coisas que eu ouço, que eu vejo, que hoje as pessoas não fazem, né? Entra na internet, absorve qualquer porcaria que a pessoa falou, nossa, é verdade isso aqui que a pessoa está falando, sem fazer um julgamento. E sem ter a capacidade de fazer um julgamento. Porque a pessoa não para ampliar sistema de crenças, conhecimento, experiência, análise, né? Reflexão. Ontem eu conversei com uma menina de 18 anos e eu fiquei encantada com a capacidade que a menina tinha de fazer uma reflexão em cima do bate-papo que a gente estava tendo. Que hoje as pessoas não fazem reflexão, falam uma coisa ou tomam aquilo como uma verdade ou como uma mentira absoluta. Então, sem fazer essa reflexão. Deixa eu ver em que contexto isso que a Carol está me falando faz sentido eu colocar na minha vida. Isso vai agregar alguma coisa? Eu acho que é por aí, né, Carol? Exatamente. O Benjamin Franklin já dizia, a instrução é cara, mas experimente a ignorância. É bem por aí. Né? A gente faz faculdade para ampliar os nossos conhecimentos técnicos e informações para executar determinada função profissional, por exemplo. E isso já está muito naturalizado na nossa sociedade. Então, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero seguir determinada carreira e eu acredito que eu preciso dessas técnicas. Ok. Só que a pessoa nunca entende que a gente precisa se formar na faculdade da vida. Eu preciso ter habilidades para sobreviver nesse mundo. Da mesma forma que eu preciso ter habilidades para executar determinada profissão.
E essas habilidades para sobreviver nesse mundo, a pessoa não vê necessidade. Ela acha que ela tem moral para dizer o que é certo, o que é errado, simplesmente porque ela vive, né? Alguns outros profissionais passam bastante por isso. Por exemplo, nutricionista deve passar pra caramba, né? A pessoa sai, ela acha que ela sabe o que é melhor para ela se alimentar, porque ela come todos os dias. Então, porque ela come todos os dias, ela acha que ela tem moral de saber o que é melhor para ela nesse sentido, sem estudar. Isso acontece na faculdade da vida também. Você acorda todos os dias. Então, você acha que você já sabe. Só que, na verdade, não. Você precisa desenvolver seus conhecimentos em aspectos comportamentais que não só sua faculdade técnica, que não só sua profissão. Por exemplo, aprender a lidar com finanças. Que deveria estar na que escola, é uma coisa né? que, às vezes, você não aprende na sua faculdade, mas você tem que saber. Aprender a lidar com gente, porque seu dia vai chegar, você vai trabalhar em algum lugar que você vai ter mais de uma pessoa para lidar, ou porque você é líder, ou porque você é o par dela, né? Faz parte da equipe dela, você precisa saber se comunicar com ela. E comunicação não é algo, infelizmente, que a maior parte das faculdades tem, eu vou dizer, quase nenhuma ensina isso. Você precisa ter coeficiente de diversidade de inteligência emocional, que é uma coisa que faculdade nenhuma ensina, e sem essa, você não sobrevive bem. Você pode até sobreviver, mas viver, né, com qualidade de vida, muito provavelmente não. Você vai levar muito tapa na cabeça se você não aprender isso. E são coisas que você vai ter que se dedicar a aprender, ampliar a sua perspectiva e assumir que, poxa, talvez eu não tenha todo esse conhecimento que eu acho que eu tenho, é melhor eu me dedicar. Eu já devo ter falado isso em algum episódio, que eu vejo, como eu sempre trabalhei em escola, trabalhei muito como dando aula, e eu gosto disso, né, de educar. Eu falo que toda escola deveria ter como matéria, e não digo nem só a faculdade, não, desde que a criança entra para a escola, deveria ter como matéria de português, matemática, inglês, etc., deveria ter inteligência social, capacidade de você se relacionar com os outros, inteligência financeira, você saber lidar com o seu dinheiro, inteligência emocional, você saber lidar com as suas emoções, e comunicação. Deveriam ter essas 4 matérias junto com as matérias técnicas, que são as soft skills que a gente fala, né? Não adianta você ter só hard skill. Muitas vezes eu convido alguém para fazer DL ou pratica. Não, porque agora eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado, estou fazendo... Nem vou falar, né? Eu ia falar um palavrão. E a pessoa vai achar que só porque ela vai buscar todo o desenvolvimento técnico, ela vai ter sucesso. Não vai ter, se ela não trabalhar dentro dela a habilidade comportamental. Se ela não tiver habilidade comportamental, ela pode ter o desenvolvimento que for intelectual, para o lado técnico, se ela não aliar ao comportamental, ela não vai ter sucesso. Ela vai ter conhecimento, mas ela não vai pegar o conhecimento e traduzir em resultado para a vida dela. Exatamente. E emendando nisso que você falou, eu já puxo para o nosso terceiro item, que é admire as características certas nas pessoas. Voltando para a nossa situação da rede social. Você abre a sua rede social e você viu que aquela pessoa postou que em 2025 ela leu 50 livros. E muito provavelmente ela leu 50 livros mesmo, porque é uma pessoa que já tem o hábito da leitura, né? Digamos que ela esteja falando a verdade e que de fato ela leu 50 livros, tá? Ok. E aí você começa a ler em 2026 e você tem uma dificuldade do caramba para conseguir focar. E aí você se acha burro. E aí você se frustra. E aí quando você se frustra, o seu emocional fica abalado. Quando o seu emocional fica abalado, a sua motivação também vai pro buraco e, consequentemente, a sua disciplina também vai pro buraco. Tudo isso porque a pessoa leu 50 livros e isso está muito fora da sua realidade hoje em dia. Então, uma foto, de repente, que foi feita para te motivar, por exemplo, uma influencer fitness com a barriga de tanquinho, que foi feito para te motivar, te desmotiva. Ok, não é culpa da pessoa com a barriga de tanquinho, não é culpa da pessoa que leu 50 livros, isso. Depende da característica que você está admirando naquela pessoa.
Se você olha para aquilo e fala, pô, tô lendo aqui, não consigo focar, eu sou muito ruim, olha o outro, aí você vai se desmotivar. Agora, se você, ao invés de olhar, olha 50 livros, você admira, caramba, é possível ter constância em coisas. Independente de quem seja. A característica constância vale muito mais para sua motivação do que a característica 50 livros ou a característica barriga de tanquinho. Até porque essas pessoas que já têm a leitura no automático também já passaram pela mesma fase que você passou. É muito mais difícil você arrastar um objeto quando ele está parado, ele está na inércia, tirar ele da inércia, do que quando um objeto já está se mexendo, né? A diferença de atrito estático, o coeficiente de atrito estático, o coeficiente de atrito dinâmico. É muito mais difícil você dar o primeiro passo. Então, talvez, no começo, você vai sofrer mesmo. Você vai ficar com dificuldade de focar. Aquela pessoa que leu 50 livros já também passou por isso. Já passou por isso. E vai ficar mais fácil. Vai ficar muito mais difícil no começo, porque é muito mais confortável não ler. Então, você está na sua zona de conforto, tá fácil. Você não precisa ler. Aí vai piorar a sua vida quando você decidir ler. Vai ficar mais chata, você vai gastar mais energia, né? Parece que você está dando um passo para trás. Você fica desesperado. Ok, vai piorar. E depois melhora, depois fica fácil. É só você ter paciência até ficar fácil. Tem algumas coisas que a gente admira na internet, assim, que eu não sei de verdade. Por exemplo, às vezes a internet ela deixa de dar valor para um grandíssimo pianista que, para conseguir tocar aquilo que ele toca, ele precisou praticar horrores. Ele ficou no mesmo trechinho ali da partitura, zilênios, tocando exatamente as mesmas notas e desafinando, e o som é desagradável quando isso acontece, não combina. Parece que não faz sentido. E fica feio. E irrita as pessoas que estão na casa dele. E irrita todo mundo. E ele tá lá. E aí, eventualmente, depois de sei lá quantos anos, 20 anos praticando, 20, 30 anos que o cara toca piano. Poxa, que pessoa admirável. E às vezes ela não aparece na internet. Mas esse é o tipo de admiração que a gente tem que ter, né? E em compensação, você tem uma pessoa que é bonita, que não foi algo que ela escolheu, ela nasceu, obviamente dá pra você cuidar mais da sua aparência ou não. E, ok, mas cadê a virtude nisso, né, no final das contas? Então eu não entendo às vezes a internet, a gente acaba valorizando algumas coisas por conta da cultura que a gente vive, que às vezes a pessoa nem... Assim, ela nem tem agência sobre a beleza dela, no final das contas. No que você está falando, admire o que você acha importante, né? Eu penso assim, se eu tiver que escolher uma pergunta para colocar na minha vida, uma só, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu vou dizer para você usar o como. Como essa pessoa faz isso? Como que essa pessoa consegue ler 50 livros? Como foi a trajetória dela? Como ela começou? Então, o como, ele vai te dar muitas respostas. Então, coloque essa pergunta, como essa pessoa tem essa barriga de tanquinho? Como que ela começou? Se eu não comecei com isso, como que foi o começo dela? Ou seja, eu entrar no mundo querendo entender a estratégia dos outros, que eu admiro, que é a base da PNL. A base da PNL ela surgiu disso, de eu pegar um modelo de excelência e entender como essa pessoa fez isso. E aí, sim... ao invés de falar eu não consigo, é como que eu posso fazer. Não consigo falar inglês, como que eu vou aprender a falar inglês? É diferente, né, Carol? É você colocar a pessoa em ação e saber que a pessoa teve um início, né, que é o que a gente está falando. Ninguém nasceu com uma barriga de tanquinho, ninguém nasceu lendo 50 livros. E ninguém nasceu bilionário, a não ser que tenha herdado, E mesmo assim, como que eu vou fazer para manter isso? Esse é o desafio. Porque... Você entendeu? Então, como que eu faço para manter isso ou crescer isso que eu herdei? Agora, se eu entrar com essa pergunta como o tempo inteiro, pode ter certeza que você vai se colocar em ação o tempo inteiro também, né? Exatamente. Nosso quarto item é construa valores inegociáveis na sua vida. Porque
Você só pode dizer eu sou alguma coisa quando consistentemente você executa ações. É o conjunto das suas ações que vai determinar aquilo que você pode dizer que você é ou não, né? E a melhor garantia de sucesso que a gente tem é quando a gente consegue se tornar uma pessoa de valores. E quando você conquista isso, você conquista todo o resto. E vamos aterrissar esse conceito, né? Para eu conquistar qualquer coisa na minha vida, eu tenho que ter confiança na minha capacidade. Para eu ter confiança na minha capacidade, eu preciso ter disciplina de ter feito coisas. Porque é isso que vai me mostrar que eu tenho capacidade de realizá-las. Pois muito que bem. Então, eu preciso ter disciplina para executar determinadas atividades que me demonstram que eu tenho capacidade para resolver problemas cada vez maiores. Para eu ter disciplina, eu preciso ter domínio próprio. Para ter domínio próprio, eu preciso ter muita clareza dos meus valores. E para isso, eu preciso ter muito autoconhecimento. Então, quando eu crio esses valores inegociáveis e que são motivadores para mim, e eu tenho profundo autoconhecimento para ter domínio próprio, eu estou tranquila, porque eu sei que independente do que acontecer, eu vou conseguir me virar. Se eu sigo uma fórmula pronta, mas eu não tenho essa base de autoconhecimento, ou de valores, ou de domínio próprio, e alguma coisa sai do eixo, alguma coisa muda, e aquela fórmula pronta não funciona mais, eu me desespero. Quando eu tenho os meus valores, e eu tenho confiança na minha capacidade, e eu tenho autoconhecimento, aconteceu alguma coisa, não tem problema. Eu conheço a Matrix. Uhum. Eu sei me virar de alguma outra forma. Eu vou ter muito mais tranquilidade para passar pelas adversidades que vão surgir ao longo do caminho. A gente está falando de 2026 aqui, mas você pode levar para a sua vida isso. A maior realização que a gente tem na vida não é quando a gente conquista coisas, mas quando a gente se torna a pessoa capaz de conquistar aquela coisa. Tem dúvida disso. Escala de valores é algo que você precisa ter consciência. Porque quando você vai tomar uma decisão, se você tiver a sua escala de valores bem definidas, você vai saber isso é importante, isso não é importante para mim. Se você vai se relacionar com uma pessoa, se você tem a sua escala de valores bem definida, você fala, essa pessoa presta ou não presta para estar comigo, porque ela tem valores iguais ou não aos meus. Quando você vai ter que realizar um objetivo, você tem que saber o que você ganha fazendo isso. Qual é o valor que está por trás desse objetivo? A gente sempre, quando vai formular um objetivo, que a gente está falando 2026 começando, eu vou formular um objetivo. Que valor tem eu realizar esse objetivo? Que grau de importância tem na minha vida fazer isso? Se eu souber a minha escala de valores, pode ter certeza que você vai saber dizer um sim ou não, você vai saber tomar decisão, você vai escolher a pessoa certa para estar do seu lado. Aliás, hoje em dia, Carol, vivi muito mais que você, eu falo assim, eu não quero mais andar com ninguém que não tenha valores iguais aos meus. E hoje eu posso escolher. Essa pessoa não presta para andar comigo, essa presta, e eu vou tomar essa decisão, porque quando você anda com uma pessoa que desalinhar dos seus valores, você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, o que você está falando é importantíssimo, é saber exatamente o que é importante para mim. Quando a gente fala de valores, o que é importante? Qual é a importância, qual é a relevância disso na minha vida, ou dessa pessoa na minha vida? Sem dúvida, isso faz toda a diferença, né? As pessoas, infelizmente, entram na vida sem buscar autoconhecimento. E aí, o que acontece? Elas começam a ter problemas na vida. Escolheu mal um casamento, escolheu mal a pessoa que vai ver. Sei lá quantos anos. Eu escolhi uma pessoa para ser pai do meu filho. Meu Deus, olha o valor dessa pessoa. Aí começam os problemas, entendeu? Entrei numa empresa onde o valor ali não está alinhado. Aí eu não sei por que eu não consigo realizar o objetivo. Não consigo crescer na empresa. Não consigo crescer. Acho que trabalho é um grande estresse na vida. E aí começa. Então, se você já está com a cabeça voltada para isso, né? Aliás, se você acha que
com o que você já tem já tá suficiente, é porque você tem todos os seus problemas resolvidos, né? Você é o supremo mago do universo. Não, eu não preciso. A gente sabe que não é bem assim. Mas se você tá na posição que você tá hoje, é porque tem conhecimento sobre a vida que você ainda não tem. Senão você já teria realizado. É isso, tem conhecimentos na sua vida que você não tem. Eu não tô falando nem com a pretensão de você se tornar bilionário, não. Eu tô falando dentro de casa, com a sua família. Então, coisas que você já tem acesso e poderiam estar melhores, né? Não precisa extrapolar para conseguir perceber isso. É a disciplina para você conseguir fazer uma caminhada no bairro. Uhum. Então, coisas que já estão a seu acesso e mesmo assim não saem do papel. Você precisa ter domínio próprio. Enquanto você não conhece ferramentas para ter domínio próprio, tudo o resto fica muito mais difícil. Sem dúvida. E foi por isso que o Natan gravou o curso que chama Jornada do Autoconhecimento. E esse nome é assustador, eu sei. Culpem o Natan por isso. Mas ele fez com muito carinho. Que é para te tirar dessa inércia. Porque se você não fizer, você vai chegar no meio do ano e você vai largar a meta. Então faça esse curso. É um curso acessível, é prático, é online. Direto, vai mudar você. Vai executar coisas no seu dia a dia. É como se fosse um processo mesmo. Não é um negócio que você vai assistir, vai largar. Você realmente tem atividades ali para fazer. E que vão te dar muito mais clareza e muito mais domínio próprio. Então, tá aqui o link. A gente sempre deixa o link aqui abaixo na descrição. Ah, mas eu posso adiar. Tá bom, você vai perder mais 6 meses da sua vida aí passando estresse à toa. Esse é o só isso, né? A Carol não gosta muito do nome de Jornada do Autoconhecimento, acha que não é um nome comercial. Mas eu acho que ele define muito o próprio curso, né? Se eu não tiver autoconhecimento, se eu não tiver clareza, qualquer caminho que eu tomar vai servir. Na verdade, não vai servir. Você não vai estar satisfeito. Não, você vai seguir a manada, você vai seguir a ideia do outro, você não vai ter a sua própria identidade. Se você não tem autoconhecimento, você não vai saber quem você é. Você não sabe nem... Você não vai ter a sua identidade, você vai viver a identidade dos outros. O que vai te trazer uma infelicidade enorme. A gente está falando de felicidade... Vamos saber o que traz felicidade, o que traz infelicidade. É você não saber quem você é. É você não conseguir mudar um comportamento que você quer. É você não ter domínio sobre você, sobre as suas emoções. É você não conseguir mudar um hábito. É você não conseguir realizar um objetivo. Isso é ter infelicidade. Então, o Jornada do Autoconhecimento, ele vem para te trazer essa clareza, esse conhecimento, para você começar a saber responder quem você é. Quem você é, o que é importante para você na tua vida, o que você quer para a tua vida. Saber definir isso de uma forma clara, consciente, racional, e aí sim você se fazer feliz, né? O contrário da infelicidade é você realizar os seus objetivos, você saber quem você é, você saber ter domínio de escolha do que você quer para a tua vida e não virar refém comportamental, refém emocional, refém dos outros, das decisões e escolha dos outros para a tua vida. E você conseguindo ter domínio próprio, tendo feito jornada do autoconhecimento, andar na linha com a sua disciplina e com seus valores, e você sendo uma pessoa virtuosa, a gente consegue passar para o 5º item, que é respeite o tempo das coisas. Existem algumas coisas que com mais recursos, por exemplo, mais dinheiro, a gente acelera. E tem coisas que não. E você precisa entender aonde, se você colocar mais recurso, você vai conseguir acelerar e aonde você depende do tempo. Por exemplo, eu tenho a minha família. Aí, se eu tenho uma grávida na minha família, vai demorar 9 meses para eu ter um bebê na minha família. Se eu colocar 2 grávidas na minha família, eu vou conseguir ter um bebê na família em 4,5 meses? Ou seja, dobrei a quantidade de grávidas. Eu vou diminuir o tempo para ter um bebê pela metade? Não, o bebê não vai... isso não vai acontecer. Você vai demorar os mesmos 9 meses para ter 2 bebês. Então,
Existem algumas coisas que você precisa ter uma certa paciência. Por exemplo, se eu tô querendo adquirir um novo hábito, que é de treinar. Aí eu determinei que eu vou treinar 5 vezes na semana, 1 hora. Se eu treinar 5 horas no mesmo dia Vai adiantar. e não treinar nos outros, eu vou ter adquirido mais rápido aquele hábito? Não. Muito provavelmente você vai perder a velocidade, porque você vai ficar, sei lá, quantos dias sem treinar, você vai perder a motivação. Às vezes é você se manter na constância e na paciência não vai criar com constância, o tempo, né? Tem uma pessoa que eu sigo na internet que eu gosto bastante das reflexões dele, que chama Marcos Dutra. Depois, se vocês quiserem pesquisar. Ele é do marketing, mas ele tem algumas reflexões interessantes na área de desenvolvimento pessoal também. Ele fala que o sucesso é um tropeço. Como assim o sucesso é um tropeço? Não, as pessoas se programam para ter sucesso, né? Na cabeça dele. O sucesso é um tropeço, porque, primeiro, só tropeça quem tá andando. Exatamente. Então, você não vai ter sucesso se você não andar. E por que pareceu um tropeço na vida dele? Porque muitas vezes você vai se dedicar e nada acontece externamente, né? Internamente está acontecendo. Sim. Você está se preparando, você está ganhando condicionamento físico ao longo do processo. Mas você anda e parece que não acontece. E aí, em algum momento, você vai escolher um caminho que você vai tropeçar. E aí, do nada, entre aspas, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então, a sensação que você tem, olhando de fora, é de que o sucesso é um tropeço. Poxa, a pessoa do nada... Ficou rica. Mas não é do nada, ela estava andando. Ela estava buscando caminhos, ela estava tentando encontrar qual é o caminho que tinha aquela pedra que ela ia tropeçar. Buscando recursos para conseguir aproveitar o tropeço, né? Se desenvolver. Da pedra. Então, às vezes, você vai ter essa sensação ao longo do processo de que, poxa, fiz isso e eu não estou evoluindo. Parece que eu estou na mesma. Eu vejo pessoas gigantescas crescendo muito mais e eu aqui, o que vai acontecer? Cara, confie no processo. Obviamente, você vai ver, né, melhores estratégias, você não vai ficar dando murro em ponta de faca com estratégias que claramente não funcionam, você vai adquirir conhecimento e dê tempo ao tempo. Sem dúvida, você está falando e eu quero que quem estiver ouvindo a gente aqui for da geração Z, ou se tiver um filho da geração Z, aproveita para passar essa informação, porque a gente vê hoje a pessoa querer realizar o objetivo de uma forma muito imediata. Eu comecei a fazer alguma coisa em relação ao meu objetivo, amanhã tem que estar pronto. Né? Amanhã eu tenho que estar com o tanquinho, amanhã eu tenho que estar lendo 50 livros. Gente, não é assim. Existe um caminho, existe um tempo para isso acontecer. Que ele não pode ser nem tão curto que te gere, né, nem tão longo que te disperse. Ele não pode ser tão curto que te gere estresse, nem tão longo que te gere dispersão. Então, eu tenho que andar e saber que eu estou andando, mas mais importante do que a velocidade é a direção, né? Então, a gente saber que eu estou no caminho certo e, gente, precisa de tempo. Ajuda a geração Z a entender que a vida não é um videogame, que eu passo de fase em 2 minutos, em 2 segundos. A vida não é assim. A vida precisa de constância, disciplina, empenho, dedicação, mudança de hábito, busca de autoconhecimento, busca de conhecimento técnico, muitas vezes também, e saber que nesse processo eu estou indo em direção ao meu objetivo. É por aí, né, Carol? Exatamente. E para fechar essa nossa conversa, antes de eu passar o último recado de como você vai se manter constante em 2026, lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar esse conteúdo para uma pessoa que você sabe que gosta do tema. Eu tenho certeza que ela vai se beneficiar bastante com isso. Se você nos escuta pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. Para isso, é só você subir lá no nosso perfil, clicar nos 3 pontinhos, avaliar o programa,
5 estrelas. É uma forma de você contribuir com a gente e do algoritmo contribuir com você, porque o ambiente é tudo. Então, se você está cercado de informações virtuosas e valiosas, você tem muito mais tendência a melhorar a sua vida. Então, facilite a sua vida também fazendo isso. Para fechar, o recado que eu quero dar para vocês é muito um recado que eu aprendi num vídeo do Flávio Augusto, e eu não lembro qual. Alguma palestra que tá aí no YouTube. Ele fala que nós somos ratinhos dentro de uma corrida dos ratos. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre vai estar preso a alguma coisa, a alguma rotina, porque não é viável para o nosso cérebro todos os dias ter que fazer as mesmas escolhas. É uma opção burra em termos energéticos, você ter que decidir a mesma coisa todos os dias. Se é a mesma coisa, nosso cérebro automatiza, já está decidido. Então, você, no seu dia a dia, você não pensa mais na hora de tomar banho o que você vai lavar primeiro. Você simplesmente sai lavando, você sai fazendo. E para tudo na vida, você não faz aquilo que você decidiu, você faz aquilo que você está programado a fazer, aquilo que já está automatizado. E o que define essa programação são as suas crenças, que a maior parte delas é inconsciente, a sua história de vida, os padrões comportamentais que você observou nos seus pais e que você repete sem ter consciência que você está repetindo. Você acha que você está decidindo a sua vida, mas na verdade quem domina a sua vida são as crenças. A gente sempre vai ser escravo de hábitos, então que a gente seja escravo de bons hábitos. Quem já fez DL, escreve aqui nos comentários sobre isso. E aí você pode me perguntar, poxa, mas isso é um baita de um balde de água fria, né? Então para que eu vou conseguir? Para que eu vou querer, né? Ter autoconhecimento? Se no final das contas eu vou continuar sendo escravo e eu vou continuar sem ter liberdade para escolher, porque quem escolhe é o meu padrão automático. Porque, por enquanto, você é só um ratinho na corrida dos ratos. Quem determina se vai ter comida na sua jaula é alguém externo. Quem coloca os brinquedinhos é alguém externo. E esse alguém externo escolhe quais brinquedinhos você vai ter acesso ou não. E a partir do momento que você tem autoconhecimento, você não é só o ratinho. Você é também essa pessoa que coloca a comida certa pro ratinho, que escolhe quais brinquedos vão ter na jaula do ratinho. Ainda assim, você vai continuar respeitando os brinquedos que existem na sua jaula, porque o nosso cérebro funciona assim. Mas você vai ter opção de escolher em qual rodinha você vai querer andar, sendo um ratinho. Então, essa é a reflexão do final desse episódio do Flávio Augusto, que eu gostei bastante. É bem isso mesmo, né? Você ter escolha, poder de escolha, liberdade. Autoconhecimento é você ter liberdade de escolha. Isso aí. Se você quer dar esse passo e assumir o controle da sua vida, a gente vai deixar aqui embaixo o link do Jornada do Autoconhecimento. Entra, faz o processo junto com o Natan. É simples, didático, prático e com certeza você vai conseguir manter as suas metas de 2026 de uma forma muito melhor e adquirir habilidades que de fato vão transformar a sua vida. E a gente se vê no próximo episódio, né, Vi? Até a próxima, Até gente. Mais.